Olá, meus isótopos! Tudo bem com vocês? Professor Diógenes aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Norte a Seguir. Um recadinho, as aulas que eu posto aqui não são aulas para substituírem as aulas presenciais de vocês. O que eu quero dizer com isso? Se você é inscrito do meu canal, mas não é meu aluno, valorize o seu professor, que de segunda a sexta, com toda a paixão do mundo, transmite conhecimento para vocês. Tenham o Diógenes e Um Norte a Seguir como um apoio nos seus estudos. Combinado? Bom, meus isótopos, na aula de hoje iremos trabalhar semelhança atômica. É isso mesmo, semelhança atômica. Se liga, hein? Vamos lá, meus isótopos, semelhança atômica. Diógenes, qual é a definição de semelhança atômica? Fácil demais, meus isótopos. Prestem atenção. Conjunto de átomos com um ou outro número igual. Então, meus isótopos, vamos ficar bastante atentos, porque em semelhança atômica nós iremos comparar um átomo a dois ou mais outros átomos. E se vocês já assistiram aos vídeos passados, vocês estão craques em partículas subatômicas. Vocês dominam o número de massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e de elétrons, correto? Bom, Diógenes, mas o que estudamos em semelhança atômica? Aqui em semelhança atômica, nós iremos trabalhar com os isos da vida. Isso mesmo, os isos da vida. Então, me acompanhem. Eu vou colocar aqui para nós isó e vou dividir esse isó em três grupos. Eu disse 3 grupos. Diógenes, mas o que significa esse isó? O que é iso? Bom, iso significa igual. Então, quando nós falamos isó, nós estamos falando igual. Ou seja, há uma semelhança entre um átomo e outro átomo. Bom, esses grupos nós podemos chamar de isótopos. É isso mesmo. Ah, Diógenes, até que enfim eu vou entender porque você nos chama de isótopos. Sim, nós temos os isóbaros e nós temos os isótonos. Diógenes, não estou gostando, vou confundir. É muito iso para lá e para cá. Não, lembrem que iso é igual. E vocês só precisam memorizar uma letrinha de cada palavra. Vou destacar aqui para vocês. Por exemplo, quando eu falo isótopos, eu quero que vocês deem foco no P. Quando eu falar isóbaros, eu quero que vocês foquem no A. Quando eu falar isótonos, eu quero que vocês foquem no N. Ah, Diógenes, então, isótopos igual P. Isóbaros igual A, isótonos igual N. Perfeito. Bom, vocês lembram que para representar um elemento químico, geralmente esse elemento químico ele vem com dois números. Ele vem com o número de massa e com o número atômico. É isso mesmo, número de massa e número atômico. Bom, número de massa e número atômico. Meus isótopos, eu preciso disso para o início. O que nós vamos estudar agora são os isótopos, entender o que são isótopos. Vamos lá? Meus isótopos, é hora de estudar vocês. Isso mesmo, vamos estudar os isótopos. Mas, Diógenes, o que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam
o mesmo número de quê? Número de quê? Óbvio, de prótons. Ah, Diógenes, então isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico? Perfeito. E diferente número de massa. Ah, sabia, Diógenes. Isótopos, então, têm diferente número de massa? Sim. Quando nós estamos comparando dois átomos e identificamos que eles possuem a mesma quantidade de prótons, nós chamamos esses átomos de isótopos. E recentemente um aluno me abordou dizendo assim: Diógenes, tem um equívoco no seu vídeo sobre íons. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Porque uma coisa é dar aula presencial, isso eu já faço há 15 anos. Outra coisa é esse mundo digital, eu fico nervoso na frente da câmera. Mas vamos lá, eu perguntei para ele, onde está o erro? Ele disse: professor, você disse que existem átomos de sódio que têm número de massa diferente de 23. E eu pesquisei e o sódio não possui isótopos. Eu disse, calma lá, emocionado. Já são conhecidos 13 isótopos do elemento químico sódio. A questão é que destes isótopos, apenas o que tem número de massa 23 é estável. Combinado? Bom, outra coisa que eu não posso deixar de citar. Quando dois átomos são isótopos, é porque estes dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Eles pertencem ao mesmo elemento químico. E talvez essa seja a informação de maior relevância até agora. Anotem isso aí, pausem o vídeo e anotem. Para exemplificar os isótopos aqui, eu vou utilizar o elemento químico hidrogênio e vou listar 3 isótopos do hidrogênio, com os seus respectivos número de massa e número atômico. Deixa eu refazer isso aqui. Bom, vou colocando os números aqui. Vocês podem acelerar o vídeo ou ficarem aqui comigo. Vou colocar uma tabelinha para preenchermos. Essa tabelinha eu faço aqui rapidinho. Vou listar aqui número de massa, número de prótons e número de nêutrons. Meus isótopos, prestem bastante atenção. Nas aulas passadas e na aula de hoje, nós já dissemos que quando o elemento químico é representado, geralmente o símbolo desse elemento vem acompanhado por 2 números, tá? Nós sabemos que os isótopos possuem número de massa diferente. Então, reparem bem, número de massa desse é 1, desse é 2, desse é 3. Vamos anotar isso na tabelinha. Número de massa do primeiro, 1, do segundo, 2, do terceiro, 3. Como eles são isótopos, é óbvio que eles possuem o mesmo número atômico. 1, 1, 1. Vamos listar isso. Então, 1, 1, 1. Agora, vocês precisam lembrar como calcular o número de nêutrons de um isótopo. É só pegar o número de massa e subtrair do número atômico. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Viram que delícia? Outra coisa que eu quero destacar aqui. Vocês repararam que os isótopos possuem número de nêutrons diferente? É isso mesmo. Então, de uma maneira mais sucinta,
Coloquem na rede de vocês. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons e diferente número de massa. Combinado? Bom, outra coisa de altíssima relevância. O elemento químico hidrogênio é o único elemento químico que tem um nome para cada isótopo dele. De novo, o elemento químico hidrogênio é o único que possui um nome para cada isótopo. Jones, quais seriam esses nomes? Bom, vou colocar aqui embaixo. O elemento químico, o átomo do elemento químico hidrogênio, com número de massa 1, nós chamamos de prótio. O de número de massa 2, deutério. E o de número de massa 3 é o trítio. Entendam, o prótio eu posso simplesmente chamá-lo de hidrogênio. Deutério e trítio. Ah, e não se assustem se vocês encontrarem, por exemplo, a fórmula química da água representada assim. D2O. Não se assustem. Essa informação é a seguinte: nessa molécula de água, os átomos de hidrogênio possuem número de massa igual a 2. Bom, Diógenes, se você disse que o hidrogênio é o único elemento químico que tem um nome para cada isótopo, e os outros elementos químicos? Deixa eu citar para vocês 2 isótopos do elemento químico urânio. O urânio de número de massa 235 e o urânio de número de massa 238. Alexa, número atômico do urânio. O número atômico do urânio é 92. Bom, como vocês viram, átomos de urânio têm número atômico 92, mas eles possuem diferentes números de massa, o que indica que eles também têm diferentes números de nêutrons. E como que eu diferencio eles? Por exemplo, eu olho para você aí e falo assim: pegue para mim um átomo de urânio aí. Aí você fala: Diógenes, qual deles? Faz sentido essa pergunta. Qual deles? Já que existem átomos de urânio com número de massa 235 e átomos de urânio com número de massa 238. Então, para diferenciá-los, eu vou falar assim: pegue para mim o átomo de urânio 235. Ou então, pegue para mim um átomo de urânio 238. Entenderam? Vamos lá. Agora, o nosso próximo passo são os isóbaros. Isso mesmo, os isóbaros. Se liga, hein? Chegou a vez dos isóbaros. Isso mesmo, a vez dos isóbaros. Mas, Diógenes, o que são isóbaros? São átomos que apresentam o mesmo número. Agora quero que vocês adivinhem. Número de quê? Número de massa. Ah, Diógenes. Então, quando 2 átomos são isóbaros, eles apresentam o mesmo quantitativo de partículas nucleares. De novo, se os átomos são isóbaros, é porque eles têm o mesmo número de massa. E o que é número de massa mesmo? É o somatório de prótons e nêutrons. Por isso, nós podemos afirmar que quando 2 átomos são isóbaros, eles apresentam o mesmo quantitativo de partículas nucleares. E diferente número atômico ou número de prótons. Afinal de contas, se eles apresentassem o mesmo número de prótons, nós os chamaríamos de isótopos e não isóbaros. Eu vou listar para vocês aqui um átomo de cálcio e um átomo de potássio. Vou montar aquela tabelinha rapidinho aqui para nós.
Vou colocar aqui o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons. E vamos lá. Antes, eu quero de novo ressaltar: não confundam número de massa com massa atômica. Número de massa sempre será um número inteiro. Afinal de contas, eu calculo o número de massa somando prótons e nêutrons. Diógenes, número de massa aí do cálcio? Do cálcio, 40. Número de massa do potássio? Do potássio, 40. Prestem atenção no que eu vou dizer. Em 1808, John Dalton, em um de seus postulados sobre o átomo, ele disse: átomos do mesmo elemento químico apresentam a mesma massa. Átomos de elementos químicos diferentes apresentam massas diferentes. Dalton estava equivocado, mas lógico, ainda não eram conhecidos os isótopos. O que define átomos do mesmo elemento químico não é o número de massa, e sim o número atômico. Entenderam? Então vamos começar. Jones, para de enrolar. Número de massa do átomo de cálcio aqui, 40. Do átomo de potássio, 40. Afinal de contas, eles são isóbaros. Número de prótons ou número atômico do cálcio, 20. Número de prótons ou número atômico do potássio, 19. Número de nêutrons. Diógenes, não lembro como calcula número de nêutrons. Não lembra? É só pegar o número de massa e subtrair do número atômico. 40 menos 20, 20. 40 menos 19, 21. Conclusão. Quando dois átomos são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa, mas diferentes números de nêutrons e prótons. De novo, se dois átomos são isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa, mas diferentes números de prótons e nêutrons. E é óbvio que se eles têm diferentes números de prótons, isso indica que eles são átomos de elementos químicos diferentes. Não se esqueçam disso. Se eles têm diferentes números de prótons, é porque eles são átomos de elementos químicos diferentes. Combinado? Agora a vez é de quem? Dos isótonos. Isso mesmo. Vamos estudar os isótonos. Mas, Diógenes, o que são isótonos? Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Diógenes, então isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Perfeito. E diferentes números de prótons e massa. Então prestem bastante atenção. Quando nós estamos comparando dois átomos e chegamos à conclusão que estes dois átomos possuem o mesmo número de nêutrons, isso quer dizer que eles são isótonos. Mas eles possuem número atômico e número de massa diferentes. Qual que é a conclusão que nós temos sobre isso? Diógenes, é simples. A conclusão que nós temos é que estes átomos são átomos de elementos químicos diferentes. Insisto, isso é muito relevante, tá? Então, os isótonos são elementos químicos diferentes. Então
gostando? Se estiverem gostando, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentário e principalmente se inscrevam no canal. Ajudem o Diógenes e o canal a crescer. Os exemplos que eu vou utilizar aqui para listar para vocês os isótopos serão o cloro, o isótopo de cloro 37, e eu vou listar o cálcio 40. As informações mais importantes já estão aí, que são o número de massa de cada um deles. Afinal de contas, se você já tem o símbolo do elemento químico, o número atômico é fácil de descobrir. Átomos de cloro têm número atômico 17, átomos de cálcio têm número atômico 20. Vocês sabem que eu vou montar aquela tabelinha aqui, mas é jogo rápido para preenchermos. E vamos lá. Vou colocar aqui o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons. Prestem bastante atenção. Número de massa do cloro 37, obviamente. 37. Número de massa do cálcio 40, obviamente. 40. Número atômico do cloro, 17. Número atômico do cálcio, 20. Reparem bem. Tanto o número de massa quanto o número atômico são diferentes quando eu estou trabalhando com dois átomos que são isótonos. Agora, como nós calculamos o número de nêutrons? Pegando o número de massa e subtraindo do número atômico. 37 menos 17, 20. 40 menos 20, 20. Ah, Diógenes, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Sim, por isso estes dois átomos são considerados isótonos. Então entendam, isótonos, mesmo número de nêutrons, diferente número de massa, diferente número de prótons. Meus isótopos, chegou a hora de nós fazermos uma questão envolvendo semelhança atômica da Unitins 2021/1. Vamos lá? Vamos praticar, meus isótopos, vamos praticar. Questão 27 da prova de Química 2021/1 Unitins. Miguel propôs o seguinte problema para Mateus. Um elemento químico X possui 19 nêutrons, sendo isótopo do elemento químico Y, o qual possui 17 prótons, e isóbaro do elemento químico W, que tem 15 nêutrons. Qual o número atômico de cada elemento químico? Meus isótopos, pausem o vídeo, leiam novamente a questão, destaquem as principais informações. Mas, Diógenes, qual é o melhor método para resolver essa questão? Sem dúvida alguma, o método da tabela. Vou listar aqui os três elementos em questão, X, Y e W, e vamos construir uma tabelinha para eles. Preste atenção. Número de massa, número de prótons, número de nêutrons. Diógenes, em momento algum dessa aula você citou os elétrons. Sim. Na próxima aula, o vídeo será sobre semelhança do tipo isoeletrônica. Ah, então tem mais um tipo de semelhança? Tem. Mas por que eu não trabalhei ela hoje? As semelhanças trabalhadas hoje eram entre átomos eletricamente neutros. Entre átomos eletricamente neutros, eu tenho os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Quando nós colocamos no jogo o isoeletrônico, é um comparativo entre átomos e íons ou entre íons. Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, o próximo vídeo, sobre semelhança do tipo isoeletrônica. Relendo a questão, eu vejo que o elemento químico X possui 19 nêutrons. Vou anotar isso aqui. E é isótopo do Y, que tem 17 prótons. E isóbaro do W, que tem 15 nêutrons. Bom, é hora de destacar as semelhanças. Reparem bem que Y e X são isótopos. X e W são isóbaros. Então, vamos completar isso aqui. Se X e Y são isótopos, X também tem 17 prótons.
Ah, Diógenes, eu preciso descobrir o número de massa de X para determinar o número de massa de W. É muito fácil calcular a massa. É só pegar o número atômico e somar com o número de nêutrons. Espero que estejam me acompanhando. Bom, vamos lá. Então, calculando o número de massa de X, 19 mais 17, 19 mais 17, isso dá 36. Como X e W são isóbaros, W também é 36. Diógenes, mas o exercício está pedindo o número atômico dos 3 elementos. Para calcular o número atômico, é só você pegar o número de massa e subtrair do número de nêutrons. Então preste atenção. O software está bugado. Aí. Então como que eu calculo? Vamos lá. Número de massa de W, 36. Número de nêutrons de W, 15. 36 menos 15, 21. Ah, Diógenes, a questão quer exatamente o número atômico dos 3 elementos. Então, sem dúvida alguma, eu digo sem dúvida alguma, a resposta é 17, 17, 21. 17, 17, 21, nós vamos de letra C. Gostaram do vídeo? Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários nos vídeos, se inscrevam no canal, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.